Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. A aplicação da Lei Magnitsky Global ao ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos gerou repercussões significativas no Brasil e no exterior. Essa lei, criada pelo Congresso norte-americano, visa sancionar indivíduos envolvidos em violações graves dos direitos humanos e atos de corrupção grave em qualquer parte do mundo. Ao ser enquadrado nessa legislação, o ministro passa a estar sujeito a sanções como congelamento de bens e restrições de entrada nos Estados Unidos. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui ao vivo em nossos estúdios o advogado especialista em Direito Internacional, doutor Matheus Matarazzo. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos, ao nosso Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto que está tão em voga atualmente no nosso país. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. Eu já começo com a seguinte pergunta ao senhor. Uma lei de outro país pode interferir em outro país? Bem, o que acontece no caso da Lei Magnitsky é porque, embora ela seja uma lei dos Estados Unidos, ela acaba gerando obrigações para empresas que são constituídas nos Estados Unidos da América. Então, por exemplo, embora ela não consiga aplicar os seus efeitos dentro das fronteiras do Brasil, inclusive em razão da nossa lei, a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não permitir, nesse caso, que leis de outros países sejam aplicadas aqui, essas empresas que são constituídas nos Estados Unidos, elas acabam tendo uma obrigação perante o governo americano. Então, para exemplificar, em casos passados que o governo americano utilizou a Lei Magnitsky para punir outros indivíduos, houve o caso de um banco francês que foi multado nos Estados Unidos em razão de continuar fornecendo seus serviços de transações bancárias, cartões, enfim, todos os serviços inerentes à atividade bancária a um dos indivíduos que tinha sido punido com essa lei. Então, não se trata muito bem de uma aplicação desses efeitos dentro do Brasil, e sim das obrigações que essas empresas americanas que atuam dentro do nosso país têm perante o governo americano. E, doutor, como que a aplicação dessa lei ao ministro Alexandre de Moraes ela pode ser interpretada no contexto das relações internacionais? Essas aplicações, elas são, assim, algo sem precedente na história diplomática mundial, porque, como a senhora disse na leitura, a Lei Magnitsky ela foi criada para punir aqueles que violam gravemente os direitos humanos e para ser aplicada em casos graves de corrupção. Em todos os precedentes anteriores de aplicação dessa lei, eram casos muito graves, inclusive o de criação dessa lei, que foi em razão da morte de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que dá nome à lei, e esse advogado morreu dentro da prisão em razão de ter denunciado um esquema de corrupção dos agentes tributários da Rússia. Então foi uma questão muito grave, uma situação muito deplorável de extrema violação dos direitos humanos. E posteriormente, todos os casos em que foi aplicado, inclusive uma presidente de uma instituição de Hong Kong, que foi condenada por corrupção grave, são questões extremas. E, na visão da maioria dos analistas, o que ocorre no caso do Alexandre de Moraes é mais uma pressão política. Então, a comunidade internacional já tem se movimentado contra a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o senhor Bill Browder, que é o criador da Lei Magnitsky, que era amigo do Sergei Magnitsky, o advogado que morreu, ele já se manifestou que a lei não poderia ter sido aplicada ao caso do ministro Alexandre de Moraes. E, recentemente, no dia anterior, o Brasil já apresentou à ONU, por meio do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma denúncia contra a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Moraes. Então, no contexto das relações internacionais, é uma perda diplomática muito grande para os dois países, que já mantêm relações diplomáticas há muitos anos. Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer nossa independência, e desde então, a relação diplomática entre os dois países não foi marcada por grandes altos e baixos. Foi sempre uma relação muito estável. Então, é uma perda diplomática muito grande para os dois países. Nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Matheus Matarazzo. Doutor, e agora eu faço uma outra pergunta, mas pegando justamente esse gancho a partir desta denúncia. A aplicação da Lei Magnitsky, ela pode apresentar uma ameaça à soberania nacional? Com certeza. É muito preocupante ver um país influenciar na atuação do judiciário de outro país.
E ainda mais num contexto em que não há uma justificativa muito plausível para essa aplicação. Até porque a Lei Magnitsky, ela prevê, em um de seus artigos, que a aplicação dessa lei ela tem que ser baseada em um processo investigativo com provas e envolvendo vários departamentos dos Estados Unidos, que seria equivalente aos nossos ministérios, e uma atuação do Congresso Nacional dos Estados Unidos, o que não ocorreu nesse caso. E para nós, do Brasil, a soberania nacional ela é muito importante. Ela está erigida como um dos princípios fundantes da nossa República Federativa. Está logo no artigo 1º da Constituição Federal. E, além disso, no capítulo que trata especificamente da ordem econômica, como é extremamente aplicável a esse caso, por ser sanções econômicas ao ministro Moraes, a soberania nacional é um dos princípios da nossa ordem econômica. Então, ter um outro país influenciando dentro das nossas fronteiras em decisões do nosso judiciário é uma afronta muito grande à soberania nacional, com certeza. E, doutor, essa decisão ela pode criar um precedente perigoso para outros membros dos poderes constituídos brasileiros? Sim, com certeza. Você legitimar uma prática ser aplicada em um contexto de exceção, você acaba causando um precedente, acaba gerando um costume que ela possa ser utilizada em outras situações. Então você pode até concordar com os excessos do ministro Alexandre de Moraes, mas você não pode legitimar essa prática porque ela pode ser utilizada em outro momento contra interesses da nação brasileira, do povo brasileiro, e aplicar outras sanções que serão muito mais gravosas. E, assim, tem uma frase de um pensador do direito, Austin, que fala: a existência de direito é uma coisa, os seus méritos e deméritos é outra. Então, você tem que aplicar o direito como ele é. Então, ignorar princípios de soberania nacional, ignorar o procedimento da Lei Magnitsky dentro dos Estados Unidos gera um precedente muito grave, não só para o nosso país, como para outros países. Doutor, rapidamente, para a gente já poder fechar e desde já agradecendo a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã Patos, o que a gente pode esperar a partir de agora com essa influência da lei, a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil? Infelizmente, um agravamento da polarização que já está presente no nosso país e possivelmente mais reações do governo brasileiro a essas sanções, seguindo inclusive precedentes de outros países que já tiveram seus indivíduos sancionados, como o caso da Rússia, da China e de Hong Kong. Então, provavelmente, o governo brasileiro vai continuar tomando medidas e, se não houver um diálogo mais eficiente, mais rápido, as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil com certeza vão se deteriorar ainda mais. Conversamos então com o advogado, especialista em Direito Internacional, Dr. Matheus Matarazzo. Doutor, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Manhã Patos. Espero reencontrá-lo em outras ocasiões. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.